recebendo nos estúdios da Web Rádio SBIM, Vacinação e Longevidade, Dr. Ricardo Feijó. Muito bem-vindo, Dr. Ricardo. É representante da SBIM no Rio Grande do Sul e membro da SBIM há quantos anos? Acho que desde a criação já dá para dizer. Está fazendo aniversário junto. Pois é, a SBIM esse ano comemora 20 anos, né? Uma data muito importante. Vamos começar com o Dr. Ricardo sobre a vacinação de adolescentes. A gente sabe que criança vai muito ao médico, né? Então, geralmente até os 10 anos costuma-se ter um cuidado extremo, né? Dos 11 em diante, entra a adolescência, parece que adolescente não precisa de médico, não precisa de cuidado com a saúde, e não é verdade, né, doutor? Pois é, Ricardo, esse é o grande problema em relação à adolescência. O conceito de que é a faixa etária mais saudável que a gente pode ter e que nada acontece, por isso não precisa muitos cuidados, favorece exatamente o maior risco. Então, é um engano achar que adolescente não precisa cuidado, e a gente não está falando apenas de doenças imunopreveníveis, mas de cuidados gerais. A adolescência é uma faixa etária extremamente importante, peculiar, e que necessita, sim, uma atenção especial voltada dos profissionais de saúde, principalmente para a prevenção, não apenas de doenças, mas de comportamento de risco, de avaliação de crescimento e desenvolvimento. Então, vários aspectos que devem ser cultivados. E esse é um outro ponto que torna um desafio internacional o cuidado da medicina do adolescente, tanto é que é um objeto de trabalho da Unicef, da OMS, porque há necessidade de haver uma cultura de promoção da saúde do adolescente. E é interessante, né? Porque se é verdade, e é verdade de fato, que o período da adolescência é uma fase em que o ser humano goza de uma saúde plena, se ele teve uma infância saudável, essa coisa toda, é reconhecidamente também uma fase de grande exposição a situações de risco, né? O adolescente se aventura muito, né? Então é um momento exato de você aumentar o cuidado, né? Até para poder viver essa adolescência em plenitude, o cuidado com a saúde e o cuidado com a vacinação são essenciais, né? Perfeitamente. E se você observar bem, vai notar, Ricardo, que não é paradoxal esses contrastes que acontecem na adolescência. Os principais motivos de óbito de um adolescente estão relacionados a causas externas, a violência, seja a violência interpessoal ou violência da sociedade, porque há uma certa negligência, uma certa omissão de assumir os riscos. Outra característica que envolve os nossos jovens, e é um motivo de discussão aqui no nosso congresso, é porque, mesmo não doentes, os adolescentes, pelo seu hábito social, de aglomeração, de hábitos diurnos ou noturnos, eles têm condição, mesmo que não queiram, de transmitir doenças, ainda que assintomáticos. Exatamente por isso, as estratégias têm mudado em termos de vacinação contra pertussis, contra meningococo, porque o adolescente torna-se a fonte de portar a bactéria que pode causar doença para outras faixas etárias, e os seus hábitos sociais permitem que esse risco se multiplique indefinidamente. Você falou aí de pertussis, que é a coqueluche, certo? Correto. E meningococo, que causa meningites e outras doenças. Isso apenas para dar um exemplo. Tanto é que hoje, nós estávamos discutindo há pouco, a importância de contemplar o adolescente nessas campanhas de vacinação. Segue-se aí essa grande dificuldade, que é o adolescente participar da vacinação, ter interesse, muito mais do que o temor de fazer uma imunização, e, com isso, a necessidade de que as famílias, os pais, as escolas e a própria sociedade consigam trazer informação de qualidade para que o jovem possa não só promover a proteção da sua própria saúde, mas como a dos seus pares também. A gente estava falando, você falou um ponto aí muito interessante, que são as características de comportamento do adolescente, né? Essa vida em tribos, né? Está sempre, com muita frequência, em aglomerações. Adolescentes frequentam muitos shows, festivais de música, raves, né? Se aventuram muito por mar, lagoas, trilhas, outras aventuras desse tipo, viajam muito, e hoje as viagens são uma grande
fonte de uma grande forma de contato com outras culturas e outros vírus e bactérias também, não é isso? Porque às vezes você tem uma situação que aqui no Brasil está controlada, lá fora não está, e você se desloca por aí. São todas condições muito características do comportamento adolescente e que são facilitadoras de infecções, né? Correto, perfeitamente. E veja que como isso, ao invés de ser uma desvantagem, pode ser uma grande vantagem. O entendimento de que o adolescente é um ser em transformação e em movimento. Ele é o típico agente em trânsito. E ele, sendo em trânsito, ele é um transformador da sociedade. Ele é um transformador do meio em que vive, mas é um multiplicador tanto de informações positivas como, possivelmente, de agentes patógenos. Portanto, quanto mais nós tivermos o adolescente próximo, desde que bem informado, melhor a gente vai ter para poder promover a saúde dessa população de uma forma em grande escala, né? Você é autor de alguns artigos sobre vacinação do adolescente, estuda muito o caso, é um conhecedor profundo desse segmento, né, social. A Sociedade Brasileira de Imunizações tem um calendário exclusivo de vacinação do adolescente que está disponível para download no site sbim.org.br. Podia falar um pouco sobre esse calendário, todas as indicações, para que as pessoas possam tomar mais conhecimento? Claro. A gente tem que partir do princípio que a adolescência tem exatamente uma característica específica de proteção em termos de imunização. Nós estamos falando aqui diariamente na nossa jornada a importância de que as vacinas completas no período da infância não significam proteção para o adolescente que inicia essa nova fase da vida. Então, ao iniciar a adolescência, o jovem precisa ter a sua proteção reforçada contra difteria, tétano e pertussis, que é coqueluche. É necessário o reforço da doença meningocócica, seja a forma mais ampliada possível, porque a vacinação realizada na infância não traz a proteção e os níveis de anticorpos adequados para que possa persistir durante a adolescência. É fundamental o adolescente estar protegido contra HPV. O HPV é um vírus que faz parte da vida do adolescente. Observe a importância entre um jovem que não iniciou sua atividade sexual e que ele inicia em breve tempo. Em cerca de 1 a 2 anos, mais de 50% dos jovens, meninos e meninas, serão positivos para HPV. Então, é uma vacinação que deve ser feita preventivamente, antes desse período se aproximar. Ela está disponível gratuitamente e falta apenas o engajamento para isso. Outras vacinas devem ser revisadas em relação ao período da adolescência, como, por exemplo, se a cobertura para o número de doses de vacina tríplice viral está adequada. Deve-se revisar as proteções relacionadas à hepatite A, hepatite B e varicela. Varicela catapora. Catapora, isso mesmo. Porque se a gente não conseguir, ao início da adolescência, fazer essa cobertura que falta, o que vai acontecer, Ricardo, é que nos anos seguintes, esse sujeito vai estar suscetível à doença e vai transmitir para os seus colegas também. O grande problema é que quanto mais velho é o adolescente, quanto mais ele entra para a adolescência, menos interesse individual ele vai ter de fazer uma consulta preventiva e mais autonomia ele vai ter de dizer, independente do que os pais consideram, que ele não tem interesse em fazer. A recomendação melhor e baseada em experiências internacionais é que, ao final da infância, onde o adolescente vai começar a perceber que é um adolescente, ainda assim, os pais, gerenciando e compartilhando, possam trazer um convencimento melhor. Não apenas no sentido de convencer o adolescente, mas de formar a opinião dele. Porque no momento em que ele se convence e diz que isso é importante, ele passando o período da adolescência intermediária e final, ele vai ser um multiplicador de informações sobre saúde. Muito bom. A gente sabe que os adolescentes eles têm muita facilidade para se engajar em causas sociais, né? Felizmente, é uma idade muito bonita, né? É uma idade de muita vontade de viver, muita descoberta, né? Eu acho que a gente podia, né, até convocar, faça da sua vacinação uma causa também
como a causa que defende os animais, enfim, ou a causa da cidade limpa, do não lixo na rua. Quando a gente fala de vacinação, é importante lembrar isso que você falou, é uma proteção pessoal e é também uma responsabilidade minha com quem eu convivo, né? Imagina você, eu fico imaginando você saber que teve a oportunidade de se prevenir, não fez isso, e você foi transmissor de uma doença para alguém que você ama, por exemplo, para o seu irmão mais novo, para sua mãe, para o seu avô, sua avó, para um amigo, simplesmente porque você não se vacinou e muitas vezes é um portador daquele vírus, daquela bactéria, que não manifesta sintomas ainda, mas é um transmissor, né? Isso é um aspecto essencial. Eu acho que, infelizmente, se subestima muito a capacidade do adolescente fazer esse tipo de transformação, de ser proativo. Se fala muito de conveniência que os jovens vivem hoje em dia sobre o que é melhor para si mesmo, mas essa visão comunitária, essa visão social, ela aumenta bastante na adolescência. Um dos aspectos interessantes é que o risco de causar dano a outros, às vezes, supera a preocupação do risco próprio. E quando se percebe isso no grupo de adolescentes, isso é utilizado de uma forma positiva. Por isso, a importância de poder se multiplicar. E aí, acho que entra uma característica muito importante no sentido de dificuldade, e de dificuldade em vencer esse tipo de desafio. É que o adolescente vive no mundo de uma velocidade de informação magnífica. O controle e o conhecimento das mídias, de todas as tecnologias, é insuperável em relação às próprias gerações que fazem as estratégias, que somos nós, os adultos. Então, se nós não estivermos sensíveis ao entendimento deles em relação a esse tipo de tecnologia, para que possa se usar uma informação clara, objetiva, adequada, a gente perde a oportunidade. E aí, vocês vão observar que qualquer tipo de estilo de fake news, rapidamente disseminada por falta de entendimento da importância disso, traz um resultado extremamente negativo. Então, acho que a gente tem que aprender com eles, a gente tem que aproveitar a habilidade que eles têm de disseminar informações e poder seguir uma onda única. Muito bom, perfeito. Eu queria lembrar que a Sociedade Brasileira de Imunizações está aberta para tirar suas dúvidas. Você, adolescente, inclusive, quer saber mais, você tem um site muito bacana, que é o familia.sbim.org.br, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma fonte relevante de informação sobre vacinas, doenças que previnem, quer saber tudo para você colocar em dia a sua proteção. Entra lá, olha, você vai poder navegar por faixa etária e, se tiver qualquer dúvida, encaminhar sua dúvida para SBIM, porque a gente tem uma série de especialistas, uma série de pessoas da direção que estarão disponíveis para sanar suas dúvidas por e-mail, né, doutor? Queremos contar. Suas considerações, um recado, quer deixar um recado para a galera aí que está na adolescência, para os pais e também para os médicos que devem ficar atentos às oportunidades de contato com esse público e lembrar de perguntar sobre a vacinação, de prescrever a vacinação, né, doutor? Eu acho que o tema que a gente fala sempre resumido em termos de adolescência é a oportunidade perdida. Não há necessidade de que haja um momento específico de visita para a imunização. Com o adolescente, a oportunidade perdida pode ser em qualquer questão. No encontro familiar, no encontro da escola, no encontro de grupos, sempre vai haver uma oportunidade de poder trazer esse tipo de informação. Quanto mais a gente tiver essa chance de ser permeáveis a essas características próprias do adolescente, melhor. Acho que é fundamental fazer essa chamada. Nós precisamos envolver mais o adolescente na promoção da saúde dele mesmo. Ele deve ser um agente proativo e não apenas receber informação pronta e concordar ou não com o que deve ser feito. Muito obrigado, doutor Ricardo Feijó. Doutor Ricardo é membro da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações, integra a comissão de revisão de calendários e consensos da SBIM. E você, acho que está em outra comissão também, na SBIM? Como? Está em outra comissão da SBIM, além de calendários Comissão e consensos de educação e ensino? De ensino e pesquisa. De ensino e pesquisa.
Doutor Ricardo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente, e você fica ligado com a gente. E lembrando, passa lá, sbim.org.br e família.sbim.org.br.